Como eu tinha dito, hoje eu não vou falar sobre Persona, hoje vai ser um dia que eu vou falar sobre desenho. Então, por conta disso, oi, eu sou o Deep e hoje eu tô aqui pra falar sobre Unicorn Warriors Eternal. Esse é um desenho novo da Adult Swim que também tá disponível pelo HBO Max, inclusive tá dublado, então tá ali uma informação caso você queira assistir. E a informação mais intrigante, que é o que deixou muita gente, e eu incluso animado pra ver esse desenho, que basicamente o criador dessa série é o Genndy Tartakovsky. Eu acho que eu falei certo, se eu tiver falado errado, me perdoa, eu não sei russo. Mas se você não conhece o cara, esse cara fez uns desenhos de peso. Isso inclui Primal, Laboratório de Dexter e Samurai Jack, pra você ter uma ideia. Então o cara é um monstro na indústria da animação, o cara é um veterano, o cara sabe o que tá fazendo. Então Unicorn Warriors Eternal é um projeto de peso, é um projeto que tava muita gente animado, e eu era uma dessas pessoas, e aqui estou eu, basicamente falando o que eu achei sobre o desenho. E eu tenho que dizer que esse desenho vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai odiar, tem gente que vai gostar de uma coisa e vai odiar outra, tem gente que vai odiar tudo e gostar de uma coisinha aqui e ali. Então, cada um vai ter uma opinião diferente. E a minha opinião é, esse desenho tem muita coisa boa, mas também tem algumas coisas que eu não gostei e algumas que eu simplesmente odiei. Então vamos começar com as coisas boas. Logo de cara já vamos falar, a animação desse desenho e a produção toda dele é simplesmente fantástica. A animação é fluida, é bem feita, as cenas de ação são legais, a expressão dos personagens são incríveis, e como é esperado do criador, né, o Genndy, ele consegue fazer um estilo de arte muito interessante de se ver. A trilha sonora também é bastante legal para cenas, não é uma trilha sonora que você vai pegar e vai escutar no seu Spotify no caminho pro trabalho, mas é uma trilha sonora que funciona bem pro desenho, é bem aquele jeitão herói, o que faz sentido pra esse desenho, né? Unicorn Warriors Eternal é um desenho basicamente super-herói, então a trilha sonora pra mim foi bem da hora. Dito isso, composição, background, as vozes de todo mundo foi bastante interessante, não tenho nada pra reclamar disso, então a produção do desenho tá simplesmente supimpa. E agora vamos pra história. O que se trata este pequeno desenhozinho da horinha? Nesse desenho a gente segue 4 personagens que têm o dever de combater o mal por toda a eternidade. E quando eu digo mal, eu não quero dizer uma pessoa sendo má ou algum vilão em algum canto. Na verdade, é literalmente algo que é como se fosse a personificação do próprio mal. E os nossos heróis têm o dever de reencarnar sempre quando for necessário para derrotar esse dito mal. O nome desses heróis são Melinda, Sang, Edred e Copernicus. Copernicus é, na teoria, o personagem mais importante, assim, do grupo, porque ele é um robô atemporal que ele é o responsável por reencarnar os outros heróis. Então, não, ele não reencarna, ele literalmente existe pra acordar os outros membros. Nosso segundo membro é o Sang, que é basicamente um monge cósmico, o que, na teoria, faz ele ser estupidamente quebrado, porque ele consegue viajar no tempo, ir pra frente e pra trás, ver informações que ele não devia ver na hora, ele consegue prever o futuro, ver o passado. Ele é meio quebrado na questão inteligência. Depois a gente tem o Edred, que é basicamente um elfo com uma espada mágica, que ele faz uma riminha e a espada faz o que tá dito naquela rima. Só que assim, se você, assim como eu, jogou Castlevania Symphony of the Night e você pega a espada pra se tornar seu familiar, você sabe o quão quebrado aquilo é. E essa espada é quebrada no mesmo sentido. E agora a gente tem o guerreiro principal, ou no caso, guerreira principal, que seria a nossa protagonista, que seria a Melinda /Emma. Essa personagem tem 2 nomes pelo seguinte fato que, quando ela foi reencarnar, quando foi pra colocar a alma da Melinda dentro da Emma, entrou em conflito o corpo e agora as duas pessoas coexistem no mesmo corpo. E nisso começa uma dualidade entre a Emma e a Melinda. Fica esse troca-troca de quem é o dono do corpo, quem tem o objetivo maior. A Emma não quer se envolver com os guerreiros, mas a Melinda meio que tenta forçar ela e meio que tem esse controle mental sobre o corpo. Só que aí que tá, a gente tem um problema nesse troca-troca de quem vai ficar com o corpo, porque a Melinda é uma feiticeira e acima de tudo é uma feiticeira muito forte, ela dá um pau nos outros heróis. Só que quando a mente de ou da Melinda ou da Emma entra em conflito, o poder acaba se tornando muito explosivo. Então, basicamente, as duas tentando controlar as emoções de cada uma. Inclusive, algo similar acontece com o Sang. Ele não lembra exatamente quem ele é, mas a versão antiga dele ainda coexiste dentro daquele espaço cósmico que tem nos olhos dele. É difícil de explicar, mas a diferença aqui é muito mais simplificado a treta dele. É literalmente, caramba, eu sou o ser mais inteligente, eu sei o que eu tenho que fazer. Só segue o roteiro. Então, tendo dito a informação desses personagens, o grande rolê desse desenho é ele se juntar pra derrotar o mal e no meio tempo tentar entender o que vai acontecer com a Melinda /Emma. É interessante porque a história é apresentada no jeito mais Dungeons and Dragons possível, é literalmente um monte de personagem de um canto diferente, parece que todo mundo, sei lá, pegou um cartão de criação de personagem, criou o personagem, contratou um mestre, mestrou o jogo e tá ali teus personagens numa aventura. Uma aventura que, diga-se de passagem, que a história é contada numa velocidade de quebrar o pescoço. O roteiro desse desenho, ele é muito rápido, ele é absurdamente rápido. Então se você lerdar um pouquinho, você vai perder
ter muita informação, porque a estrutura de cada episódio é muito rápida, chega a ser estranho. Então, até o momento, o que eu tenho falado são coisas positivas, então, basicamente, a proposta do desenho é muito legal. Eu gostei do fato de os nossos heróis serem completamente diferentes um do outro. A gente tem um elfo com uma espada mágica, uma feiticeira, um monge cósmico cabuloso e um robozão mó steampunk. E eu gostei dessa ideia de você pegar um personagem central pra história, colocar um conflito e você desenvolver os outros ao redor desse conflito e apresentar também o universo. Então, essa é uma parte que eu gostei bastante desse desenho. Então, na teoria, os nossos personagens são sim interessantes, a gente tem uma história interessante e a gente tem um bom potencial aqui. Aí chega alguns probleminhas. Relembrando, esse desenho tem muita, mas muita coisa que, tipo assim, vai depender do gosto da pessoa, o que ela vai gostar e o que ela não vai gostar. No meu caso, eu tenho 3 problemas com esse desenho. Primeiro problema, tem um triângulo amoroso nesse desenho que é simplesmente um saco. No centro desse triângulo a gente tem a Melinda e depois a gente tem como os românticos, por assim dizer, o Edward e o Winston. E cara, não teve uma cena que eu achei interessante sobre esse triângulo amoroso. É simplesmente muito chato. Eu não vou entrar em spoiler porque pode ser que alguém goste disso, mas eu não gostei da dinâmica do triozinho do amor aqui. É muito chato, não vai pra lugar nenhum até o momento. A gente tá no episódio 8, até agora não teve fruto nenhum desse triângulo amoroso, tá um saco. E uma coisa eu digo, no momento que você vê o Winston, ele é literalmente aquilo. Ele é literalmente um puta de um gado pela Emma. E chega a ser insuportável. Segundo problema, o Copernicus e o Sang, eles são basicamente os personagens secundários. Eu gosto pra caramba da ideia desses personagens, mas infelizmente eles não vão muito pra frente nesses 8 episódios, então eu tô bem decepcionado com questão disso, especialmente com o Copernicus, que eu gosto pra caramba do estilo dele, do design dele, eu gosto pra caramba. E é meio triste porque, como eu falei, o roteiro, a estrutura dele é muito rápida, e a gente tem a história da Melina e da Emma numa velocidade bem rápida, mas bastante informação. A mesma coisa pro Edward, só que aí a gente chega no Copernicus e pro Sang e eles quase não têm desenvolvimento assim que você fala, caramba, agora eu entendo mais esse personagem, ele é mais legal. Agora vamos pro meu terceiro problema e eu vou falar de novo sobre a velocidade do roteiro. Eu não acho um problema você pegar uma história e tipo contar ela de uma maneira rápida. Entretanto, eu não gosto quando você coloca um roteiro rápido, coloca muita informação que é pra ser importante e pra desenvolver o personagem, e quando você chega nessa conclusão pro personagem, é tipo 5 minutos depois, no final do episódio, por assim dizer. Vamos desenvolver esse personagem aqui, vamos pegar o Edward. Toma a história dele nesse episódio. Segundo episódio com ele, terminamos a história dele. Você quer saber sobre a infância da Melinda? Pois então, tome metade desse episódio e tudo rápido pra caramba. Então, basicamente, não é tudo que é estupidamente rápido ao ponto de você falar, caramba, isso não teve emoção nenhuma, mas tem aqueles momentos que você fala, poxa, poderia levar mais um tempinho pra dar mais alguma emoçãozinha aqui e ali, só que acaba que, tipo, putz, foi rápido demais, eu não senti nada. E o problema com isso é que isso acontece numa certa frequência que você começa a ficar acostumado. Nos últimos 3 episódios, eu tava assim, aconteceu isso, quer ver que daqui a pouco vai resolver? Falei, olha só, que interessante, não é que resolveu? Então as coisas começam a não ter peso, porque você sabe que vai ser resolvido daqui a alguns minutinhos. Então, basicamente, eu fico, tipo, no meio a meio com essa série, porque eu gosto da proposta, mas as coisas que fogem dessa proposta são feitas de uma maneira tão estranha que eu fico meio, Então, como alguém que viu só, tipo, 8 episódios, não sei quantos episódios vai ter essa temporada, ou sequer se vai ter uma segunda temporada, no momento eu tô achando a série bem 50-50. Ao mesmo tempo eu gosto muito dela e ao mesmo tempo eu meio que acho ela um saco. E eu acho isso uma pena, porque o conceito é da hora, o visual é da hora, mas tem algumas coisas que esse desenho simplesmente não acerta. Pra mim, lembra, esse desenho tem muita coisa que talvez você goste e eu não goste. Ele é um desenho bem divisível, por assim dizer. Então, basicamente, minhas primeiras impressões são, se você gosta do tipo de coisa que eu gosto, esse desenho vai ser bem mais ou menos pra você. Talvez melhore, talvez piore, eu não sei dizer. Só tem 8 episódios agora e eu não sei quantos episódios vão ser no total. Então, pra mim, esse desenho vai ser muito divisível. Vai depender muito das coisas que você gosta pra saber o quanto que você vai gostar de Unicorn Warriors Eternal. Mas, caso você queira assistir, você tem uma assinatura do HBO Max, tá saindo episódio toda semana e inclusive aparentemente tá saindo dublado. Então essa foi as minhas primeiras impressões de Unicorn Warriors Eternal. Então se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e por favor compartilha com seus amigos que me ajuda demais. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Adeus!